Boa noite, amigos. Estamos começando o nosso Donos da Bola especial de sábado. E por aqui desfilarão hoje muitas atrações. O grande Roger, olha, no centro do país já estão falando em Roger como o próximo. A gente recém assumiu, né? Mas tá bem. Handicap favorável, técnico da seleção brasileira. Aliás, Neto falou na Bandeirantes que repercutiu em sites famosos, inclusive aqui do Rio Grande do Sul. Paulo Roberto Falcão, ontem esteve aqui no Donos da Bola. Também nós vamos recuperar uma parte importante desta entrevista de Paulo Roberto Falcão, Bola a Bola, que tem a oportunidade de reagir agora contra o Corinthians amanhã, 4 da tarde, no Gigante. Aliás, todos ao Gigante amanhã, porque o Internacional está precisando. É na hora da dor que tem que se unir. E a dona da bola, Florença Castro, foi conversar com um multicampeão, uma múmia da década de 90, que foi onde o Grêmio mais encordoou títulos, mais emendou títulos, porque de vez em quando eu uso umas palavras de Lagoa Vermelha que é meio difícil de decifrar. Mas nosso convidado central está aqui, Antônio Dutra Júnior. O senhor vai bem? Muito bem. Como vai, senhor? Tudo bem? Com a mala pronta, deixou a mala ali na entrada, já vai viajar para Belo Horizonte, onde o Grêmio, amanhã, 6h30 da noite, tem um desafio muito importante. É contra o Lanterna, mas aí é que é bom, né? Aí é que é bom. O Grêmio vai chegar lá, sabendo que é melhor, mas sabendo que tem que jogar, né, Antônio? Jogo muito difícil. Apesar da posição ruim do nosso adversário, ele nessa semana fez um jogo muito complicado contra o Flamengo. Não esperamos nenhuma facilidade. José Aldo Pinheiro, parceiro de muitos sábados, eu não vou dizer de todos os sábados, não vão achar que eu vou casar com o José Aldo Pinheiro. Tá? E estamos também na Rádio AM 640, FM 94,9. A gente brinca, descontrai, porque sábado daqui a pouco você vai sair para balada, mas fica até o final, é curtinho e tal, e é bem representativo o programa de hoje. Antônio Dutra Júnior tem se destacado por ter sido muitas vezes direto, muitas vezes incisivo e mostrando também conhecimento do métier, o que não é fácil no futebol. Futebol não só é uma caixinha de surpresa, como é um moedor também, né? Como é que você está se adaptando a esta função? Você entrou no Grêmio como conhecedor da parte científica, da parte tecnológica, e aí de cara vai para o centro nevrálgico, que é o futebol. Bom, eu iniciei meus trabalhos no Grêmio justamente por essa área, ainda um pouco antes de assumir a vice-presidência, e esse trabalho ele tinha muito a ver com o futebol. Então eu tive a oportunidade de conviver com 2 comissões técnicas, convivi com todas as pessoas do futebol, e passei todo esse tempo trabalhando dentro do vestiário, acompanhando as análises de performance, acompanhando tudo que é feito nesse sentido. E agora, com essa nova composição do Departamento de Futebol, o presidente Romildo pediu que o vice-presidente tivesse um contato mais direto dentro do futebol e o Conselho de Administração acabou pedindo para eu fazer essa função. Foi quase uma continuidade daquilo que eu fazia já em termos de ter o relacionamento com as pessoas do futebol, conhecimento, convívio, né? Mas claro que é um pouco diferente, uma coisa não exclui a outra, então a gente continua atuando no Conselho de Administração, mas também agora apoiando o trabalho do Guerra, do Alexandre Rolim e das pessoas do futebol. O Grêmio hoje tem, né, Zé Aldo, já vou te passar a bola, uma formatação diferente de quando tinha o Rui Costa. O Grêmio tem o executivo, que é o Júnior Chávarri, e tem 2 outros diretores de futebol. Antes era o César Pacheco e o Rui Costa. E aparecia mais o Rui Costa, muitas vezes, do que o César Pacheco. Hoje aparecem mais os políticos e o diretor executivo nem aparece. Ele aparece com o seu trabalho e tal. Zé. Bom, tem 2 fatos da semana que eu gostaria de ouvir uma avaliação do Antônio, que é o seguinte. Primeiro, um grupo de líderes, um grupo composto pelo volante Maicon, pelo lateral Marcelo Oliveira, pelo Wallace Reis, pelo Jeromel e pelo Edilson, portanto a defesa com mais o Grohe, reuniu-se com o técnico Roger e teria sido firmado entre eles um pacto de um atingimento de uma meta que é alta, de 100% nos próximos 4 jogos. Amanhã contra o América, depois contra o Santa Cruz, na sequência contra o Corinthians e depois contra o Flamengo. Como é que vocês recebem esta confiança que está saindo do vestiário do Grêmio? E isso não vai gerar um peso muito grande, cobrança da torcida Antônio, depois? só vamos localizar no tempo e no espaço. Sequência, o Zé Aldo já falou aí. América fora, Santa Cruz em casa,
Corinthians fora, Flamengo em casa. Não, ao contrário, Corinthians em casa. Emenda 2 em casa. Aí então não dá para tinha o Botafogo, porque o Botafogo foi... E o Flamengo em campo neutro. Provavelmente. Então são 4 jogos, um é contra o Lanterna, mas não vamos desprezar, eu só estou pontuando, não estou desprezando, porque eu acho que não tem nunca galinha morta. Porque às vezes tem a melhora da morte, às vezes o cara já recebeu a extrema-unção, já chamaram os parentes e o cara... Né? Não, e o próprio Wallace Reis ontem numa entrevista, ontem não, na sexta-feira foi... Não, sexta-feira não, foi na quinta-feira na Rádio Bandeirantes, disse que o Grêmio será campeão brasileiro. Então, essas posições públicas, como é que de onde está saindo tanta confiança para que venham a ser assumidas essas posições? Isso é bom ou é ruim? Isso é bom. Eu considero isso altamente positivo. Eu acho que se nós mesmos não acreditarmos no nosso potencial e no nosso trabalho, mais difícil ficam as coisas, né? Então, nós temos esse trabalho sendo feito desde a primeira rodada. É um trabalho que eles se alimentam continuamente de motivação, de objetivos. Eventualmente o Grêmio, em alguns jogos, não conseguiu atingir vitórias, que eram vitórias que nós contávamos como possíveis de serem atingidas, e nos trouxe outras obrigações de buscar esses pontos em outros momentos. O campeonato ele continua em aberto, os nossos planos e projeções sempre foram no sentido de manter o Grêmio no topo da tabela. Sabemos que ao longo dos anos nos campeonatos de pontos corridos muitos clubes fazem uma boa campanha e acabam naufragando justamente em jogos contra adversários de menor tradição ou adversários que eventualmente estão na parte de baixo da tabela. Então é muito importante que a gente esteja focado nesses jogos, porque são jogos que consideramos muito perigosos. Jogar contra o Corinthians, por exemplo, na Arena, é um jogo que por si ele já traz uma motivação ao natural, é um jogo que vai ser transmitido para todo o Brasil, muito provavelmente. O jogo contra o São Paulo, aqui nós tínhamos a presença do treinador da seleção brasileira, que são elementos motivadores para os jogadores. Agora, outros jogos que não existe tanto... glamour, né? Eles acabam sendo jogos que podem se transformar em armadilhas. Tony, deixa eu fazer uma pergunta mais apimentada para ti. Por enquanto só falamos de Flores e o Grêmio merece que se fale em Flores, que o Grêmio está muitíssimo bem e pode ser inclusive líder se ganhar do América Mineiro. Se o Palmeiras só empatar o seu jogo contra o Botafogo, é fora de casa, o Grêmio será co-líder. Eu não gosto muito de dizer que um é líder quando tem a mesma pontuação, líder nos critérios. Os critérios vão definir lá no fim. Então, por número de pontos, o Grêmio pode ser líder amanhã, basta ganhar e o Palmeiras empatar, o que não é nada impossível. Mas, falando em termos financeiros, você é do Conselho de Administração e é do futebol. Então, envolve as tuas duas frentes no Grêmio. Quando se pede suplementação orçamentária para o futebol de 30 milhões, se quer reforçar o caixa do futebol ou se restabelecer uma normalidade diante dos investimentos feitos para não atrasar pagamento, para fechar bem as contas. Mas, ao mesmo tempo, se apresenta um superávit de 68 milhões no orçamento. Essa situação de suplementação orçamentária para o futebol é para cobrir algum buraco ou é para reforçar? Não, nenhum dos dois, né? É um processo que existe dentro do Grêmio e de basicamente todos os clubes de futebol, né? Tem um orçamento que deve ser cumprido e acompanhado para e passo trimestralmente pelo Conselho Deliberativo do clube, tá? Uma vez que o orçamento ele é feito, nós temos um acompanhamento daquilo que é efetivamente realizado. Tanto as contas de receita quanto as contas de despesas, se elas não ocorrem, seus ingressos e suas saídas no mesmo ritmo previsto pelo orçamento, está previsto no Estatuto que o Conselho de Administração deve submeter ao Conselho Deliberativo um pedido de suplementação orçamentária. Mas, por exemplo, quando você recebe a mais daquilo que está orçado, você também tem que pedir autorização para fazer os gastos. Tá? Então, isso também é parte... Para normatizar. Exatamente. Então, hoje nós temos um EBITDA de 105 milhões e 500 mil reais, geração de caixa positiva no primeiro semestre. E isso provocou um certo desequilíbrio em relação àquilo que estava orçado. Então, esse pedido de suplementação, em vez de a gente chegar e como o Grêmio sempre faz, historicamente, de fazer esses pedidos ao final do ano,
ele já pedido, através do nosso Conselho Fiscal, foi encaminhado uma solicitação que a partir de 2016 nós pudéssemos fazer isso com uma certa frequência para deixar o orçamento sempre o mais próximo possível da realidade. Então, por isso que foi falado nessa suplementação orçamentária. Tá, mas vai investir onde? Do Grêmio, mas segue. Não, vai investir onde esses recursos suplementados? Não, a questão de investir depende, né? Não é a obrigação do Grêmio fazer, porque tem o superávit fazer o investimento. Tá? Então, é possível que a gente termine o ano e existe uma projeção para isso. Pode usar ou não essa terminarmos o ano com um superávit na ordem de 40 milhões de reais. Então vai gastar mais 28. A autorização para uso, então, tem que ser prévia. Esse é o que preconiza o estatuto. Tá, mas o Grêmio está no mercado para contratar um meia, não vai queimar esses recursos com esses jogadores? Não, com esses reforços, eventualmente? Não, creio. Acho que as contratações que o Grêmio faz e tem feito são contratações pontuais, né? Eu acho que, claro, uma tentação, e eu agora posso falar isso com um certo, uma experiência prática, né? O futebol, o dirigente de futebol sempre tem um certo... fetiche. Bom, agora então vamos comprar um grande jogador. Vamos trazer um grande jogador, Vocês tentaram o Marlone ao longo da semana, o Corinthians negou, né? Não, o Marlone... Marlone ou Alione? Não, o Alione do Palmeiras, que o Palmeiras também negou. Marlone, e o Marlone do Corinthians. Não. Os caras do Corinthians confirmaram. Não, o Marlone... Pois mas é que daqui a pouco foi o empresário que sondou no nome do Grêmio. O Marlone não. Mas pelo Grêmio e pelo Inter. Não, o Inter se vazou e aí o Inter até tem lógica, né? O Falcão trabalhou com ele e balizou o sistema de jogo dele no Marlone. Mas, então, a pergunta do Zé, o Marlone você nega, mas o Alione sim. Não, o Alione chegamos a conversar um pouco, mas o Palmeiras não abre mão. O Palmeiras é um clube que tem uma profusão de recursos e jogadores encostados, que não vai fazer uso e não tem nenhum interesse em reforçar um eventual adversário. Só por isso? Só por isso. Porque o Alione não está sendo tão bem observado lá e é um baita jogador, eu vou te dizer. Provavelmente não vai ser usado lá no Palmeiras. Que crime, né? É o Cícero Souza. Aqui seria. Eu não estou dizendo que seja o substituto do Douglas, porque eu quero o Douglas titular. Eu, na minha opinião, quero que eu. Mas é um baita reforço no grupo. Mas é do mesmo tamanho. E é bom ter. O Grêmio tem uma série de jogadores que são monitorados frequentemente. Alguns. Quem é o próximo? Alguns são, por exemplo, esse zagueiro que a gente trouxe agora, da Desportiva, um rapaz de 20 anos, né? Fazia 2 anos que a gente estava analisando esse jogador, estava na nossa lista, estava um zagueiro de 1,93, veio da Desportiva. Se lembrar o nome disso, pode dizer depois, não tem problema, é tanto nome. Tanto nome, né? Mas o que acontece é o seguinte, nós temos alguns jogadores... Ele veio para a transição? Veio para a transição. Quer dizer, pode ser utilizado na Copa do Brasil? Pode. Tem idade, né? Hoje nós temos essa limitação da janela, né? Esse trabalho é feito pelo Júnior e pelo Guerra, eles que têm esse trabalho mais direto de conversar com jogadores, com empresários e tudo mais, mas sempre que semanalmente nós temos as nossas reuniões de acompanhamento e sabemos de todos os negócios. Bom, o Grêmio enfrenta o Lanterna América Mineiro em Belo Horizonte neste sábado às 6h30 da noite. Uma vitória pode dar a liderança ao time gaúcho, dependendo dos resultados das partidas do Palmeiras e do Corinthians, como eu expliquei há pouco. E o técnico Roger diz que o time tem que entrar concentrado para se manter na ponta de cima da tabela. Nós temos aqui sempre, a cada jogo, minimizar as oportunidades que o adversário vai ter no jogo. Nós não imaginamos que teremos facilidade em função do adversário ser o último colocado do Campeonato Brasileiro. Nós imaginamos fazer um jogo forte, né, respeitar o nosso adversário. Claro que também jogar um pouco com a instabilidade emocional, né, de confiança em função dos maus resultados do nosso adversário para tentar levar alguma vantagem na partida. Mas facilidade nós não teremos. Agora é uma oportunidade importante, assim como as outras, de fazer pontos fora de casa, né, e se aproximar ou até mesmo, né, tomar a dianteira da competição. Tá aí o Roger falando do jogo de amanhã, domingo, 6h30 da noite, contra o América Mineiro, lá em Minas Gerais. O América Mineiro que jogou bem contra o Flamengo, mas perdeu. E foi eliminado pelo Fortaleza durante a semana. Fortaleza, que foi o 16º classificado na fase
de oitavas da Copa do Brasil, sorteio na próxima terça-feira. Quem você quer pegar, Antônio Dutra Júnior? Não tenho preferência nenhuma. Se o Inter tivesse no outro pote, você queria o Inter? Não, acho que essas coisas de escolher adversário não são agradáveis, né? Acho que a gente tem que estar pronto. Pode dar o Juventude. O Inter não, mas pode dar o Juventude. Isso. Pode dar. É melhor do que pegar um outro, é pior? Não, eu acho que o único critério nesse sentido que a gente pode julgar um pouco mais positivo seria a distância, né? Para eventualmente para deslocamentos e coisas assim. Agora, adversários, eu pelo menos procuro não pensar nisso. Depois que saiu as bolinhas, aí a gente fala. Agora vê que é um pensamento meio que uniforme. O Zé Aldo citou aqui a posição uníssona praticamente do time, de que dá, que pode, que tem competência para tal, né? E não escolher adversário também faz parte disso, né? O que adianta escolher adversário? Daqui a pouco, o ano passado o Grêmio era melhor que o Fluminense. Todo mundo, o Brasil inteiro dizia, né? Que o Grêmio ficou, né? Com um golzinho de xiripa e tal, foi gol. Antônio, tem uma ideia fora, de quem vê o Grêmio de fora para dentro, que o Grêmio tem um modelo de jogo que é mais afeito para a competição longa de pontos corridos do que o mata-mata. Modelo no qual o Grêmio foi eliminado recentemente de forma até um pouco constrangedora da Copa Libertadores. O que vocês acham a respeito desta avaliação que é feita de fora? Eu acho assim, como nós temos um histórico nesse sentido, é complicado realmente você não concordar que isso possa ter algo sobre isso. Agora, de dentro para fora, o que nós sabemos é que o grupo tem totais condições de ganhar as competições, sejam elas de pontos corridos, sejam elas num critério de mata-mata, mas aconteceu que até agora falhamos em determinados momentos, né? O próprio jogo no Gauchão, agora o Juventude, tivemos aquele momento de desconcentração, não conseguimos trazer um bom resultado de Caxias, aqui faltou um gol, então são questões que consideramos até um pouco pontuais nesse sentido, não que exista uma questão real, assim, no sentido de que, não, o Grêmio não tem um grupo, um time ou condições técnicas de vencer campeonatos que não sejam campeonatos longos. Muito bem. E essa de ter que escolher lá pelas tantas? Está liderando o Campeonato Brasileiro, vai bem, obrigado. Já está com a vaga praticamente garantida na Libertadores. O quinto já se distanciou. O que faz? Continua as ganhas na Copa do Brasil ou foca no Brasileirão, que é o sonho dourado de todo o time brasileiro? Não, é o tipo da coisa que a gente só consegue tomar realmente a decisão se ela se materializar nesse sentido que tu colocaste, né? Que hoje qualquer coisa nesse sentido é um estudo de futurologia, né? Não dá para saber, vai depender do momento, vai depender de jogadores lesionados, vai depender do que resultou a nossa janela de transferência, se o Grêmio vai perder ou não algum jogador, não queremos isso, tá? Então tem convocações, tem todo o contexto daquele momento é que vai decidir se isso é algo que se faça ou não. Depois do intervalo, quer deixar a pergunta no ar? Se perder eventualmente alguém, vai fazer reposição? O Antônio Dutra Júnior já responde, é boa pergunta. Teremos depois do intervalo comercial, depois do Minuto do Band Cidade, na verdade, atualização de fatos importantes, a volta aqui já com a dona da bola e o cara que colocou muita faixa no Grêmio na década de 90 e também Paulo Roberto Falcão. Estamos com Donos da Bola especial de sábado, mas tem a dona da bola. E a Florença Castro foi bater um papo com um ídolo do Grêmio, o ex-jogador que acabou entrando para o mundo da política. Tem muita história para contar. Ele foi ídolo do Grêmio nos anos 90 e participou de 594 jogos. Nas horas vagas, atuava como DJ e atualmente está na política. Mas mesmo assim, ele segue sendo o homem Grenal. Vocês sabem de quem é que eu estou falando? Danley. Hoje eu vim aqui nesse café conversar com ele um pouquinho e saber o que ele está achando dessa gente nova que vem chegando no futebol. Vem comigo. Bom, Danley, é um prazer conversar contigo hoje. E eu queria começar te perguntando como é que é ter sido um grande ídolo para o Grêmio, né, naqueles tempos, anos 90. Como é que é isso hoje em dia, assim? Essa paixão continua? Como é que tu enxerga os novos jogadores que vem chegando aí no time? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite de participar, né, desse quadro de vocês. Eu me sinto, acima de qualquer coisa, muito orgulhoso.
casamento atual, eu tenho 2 meninas, uma de 2 anos e 8 meses e outra de 8 meses. Como é que é essa relação com elas? Elas já têm time? O que mais me deixou feliz foi um dia que eu estava indo para a arena, um Grenal. A minha filha disse, não, eu quero ir junto. Sim, mas só vai eu e tu. Que bom, papai. Praticas algum outro esporte? Só futebol. Ainda futebol. Só não sou goleiro, agora eu sou centroavante. Para que todos entendam, quando quiserem me convidar para jogar, por favor. Goleiro eu não. Sou atacante. Eu agora sou o terror dos goleiros, gente. Não me chame para jogar no gol que eu fujo. Não tem jeito. Claro, me sinto muito mais feliz agora. E como atleta, tu chegava lá um ponto percentual acima do teu peso, tinha que pagar multa. Hoje não, hoje ninguém mais tenta me multar para nada. Não te incomodam para nada. Não me incomodam para nada. Eu como o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Mas é uma liberdade, né? É muito melhor. Todo respeito. Se for ficar cuidando do que tu vai comer. Batata frita tem o seu valor. Batata frita, um X de vez em quando, caindo, cebola. É bom demais. Muita coisa mudou daquela época, né? E como é que você vê hoje em dia o futebol, assim, os atletas? Falando nisso, o Ribeiro Neto tem uma pergunta para ti que ele gravou pra gente lá no Donos. Vamos ver aí. E aí, Darley, o que você acha do Marcelo Groi? Você acha que ele pode ter títulos com o Grêmio como você teve? Eu acho que tanto o Marcelo como qualquer outro atleta tem capacidade, né? O Marcelo como goleiro já mostrou a capacidade que tem, é um goleiro de nível de seleção brasileira. Acho que ele tem sim condições de conquistar títulos pelo Grêmio. Não sei se conseguirá conquistar 19 títulos, como eu tive a oportunidade, mas se ele conquistar um, eu tenho certeza que ele já estará na história também. Quando tu eras atleta, Sim. Tu atuavas como DJ nas horas vagas. Conta um pouco mais sobre isso. Isso eu sempre gostei, eu gosto até hoje. O meu hobby, aquilo que eu digo assim, pô, isso aqui pra mim me dá prazer, fora o meu trabalho. Chegava a cobrar dos amigos? Como é que era feito isso? Não. No início era uma brincadeira. O Lê me chamava, no tempo ainda eu era atleta, nem podia falar isso, meu Deus. Agora vai falar. Eu como jogador, o Lê me chamava, o Lê era DJ de casas noturnas aqui, e quando eu ia, eu jogando no Grêmio, me chamava para cima da cabine para tocar junto, brincar, mas eu não sabia. Aí ele me ensinou, ele me deu o curso, DJ, aquela coisa toda, aprender as batidas certinho, 4 ou 8, hora de entrar com outra música, BPM, toda aquela coisa com o DJ, toda a parte técnica. E óbvio, né? Primeira coisa que eu fiz foi montar em casa. Um estúdio? Um estúdio para ficar. O problema é que eu às vezes ficava, por exemplo, 10 horas mexendo e brincando. E me diz uma coisa, agora em julho desse ano, tu foste condenado por dano moral, né? Danos morais. Em primeira instância. Primeira instância, sim. Como é que foi isso, assim? Porque, na verdade, só para explicar para o pessoal que está assistindo, tu terias acusado camareiras de um quarto, né, de Santo Ângelo, de terem roubado suas alianças. Isso é o que elas dizem. Essa história é verdadeira? Como é que é? Não foi nada, apenas que eu sempre, quando vou tomar banho, né, eu costumava tirar a aliança, tomar banho e botar de novo. Eu perguntei numa boa, disse, olha, mais alguém entrou, e ninguém achou, não estava lá, aquela coisa toda. Disse, mais alguém entrou aqui, só vocês? Não, só nós. Não vimos, vocês só, cheguei, estavam aqui já. Eu disse, pô, mas estranho, só vocês entraram aqui, eu sei que eu deixei aqui, mas se eu não teve nada, em momento algum eu chamei ninguém de nada. Eu gostaria que tu definisses em uma palavra os atletas de hoje em dia, do Grêmio, e definisse a tua vida em uma palavra também. Os atletas do Grêmio hoje em dia, em uma palavra, sortudos. Minha vida é que a minha vida muda tanto, oscila tanto, atleta, hoje aqui, daqui a pouco na frente não sei onde eu vou estar, mas eu posso também dizer que eu tenho sorte. Grande Darley, eu vou emendar um craque com outro, depois a gente vai ouvir a palavra do Antônio Dutra Júnior sobre o Darley, a história, a comparação que o Ribeiro fez até com o Marcelo Groi, se o Marcelo Groi pode chegar aos mesmos objetivos, e tem a pergunta pendente do Zé, se sair alguém, vem outro alguém? Mas amanhã, 4 da tarde, no Beira-Rio, tem o Internacional,
uma pedreira contra o Corinthians, um dos grandes rivais, precisando de um resultado positivo depois de 8 partidas sem vitórias. E Falcão, que esteve ontem aqui, no Donos da Bola, falou do momento difícil que atravessa a equipe colorada. Eu não posso jogar esse jogo e colocar na cabeça dos meus atletas que é um jogo decisivo. Eu não posso dar o peso de um jogo quando tem mais, sei lá, 23, né? 22, né? Todo o segundo turno e mais Cruzeiro e Fluminense, além do Corinthians. O peso tem que se dar nesse jogo. Qual é o peso? Vamos fazer o que a gente fez no treino. Vamos tentar jogar bem. Se a gente jogar bem, seguindo aquilo que foi treinado, onde nós priorizamos, justamente porque não tem tempo, tem que priorizar algumas coisas, né? Dá para fazer tudo, isso faz início de temporada. Mas agora tem que priorizar algumas coisas, tentar encaixar as peças, né? Tentar encaixar a marcação de um lado, a marcação de outro, trabalhar em cima disso para que um jogador não dê o bote e fique sozinho. Então nós estamos trabalhando isso, quer dizer, uma compactação. E eu espero, eu vi essa semana, principalmente hoje, um treino que eu gostei de compactação, de marcação, como eu acho que nós temos que jogar. Então eu te respondo assim, nós temos que priorizar, não dá para fazer tudo, né? Eu tentei fazer uma jogada saindo de jogo, eles já estão fazendo, mas não, é tanta coisa. O certo é você bater numa coisa assim, todo dia. Vamos fazer minha defesa aqui, vamos marcar todo dia defesa. Aí, acertou, vamos para o ataque, vamos para o meio. Mas nunca deixar de treinar. Você quer tomar café da manhã. Só que você tem que ter tempo. No momento, estou tentando priorizar aquelas coisas que eu acho que são mais importantes. Muito bem, Antônio Dutra Júnior, agora é você. Fala sobre a pergunta do Zé Alto. Se sair alguém, vem alguém? Bom, vai depender da pessoa que vai sair, se sair. Vai depender de quantas rodadas vão faltar. Vai depender de a gente achar um jogador que tenha condições de chegar e jogar, imaginando que talvez já faltem 18, 17 jogos para terminar o campeonato. Enfim, é uma pergunta difícil de responder. A janela é um dificultador para isso, até para tu trazer um jogador. Os jogadores brasileiros que poderiam ser boas reposições não tem como vir, né? Então, não é uma situação fácil. Valeu, obrigado, Antônio. Obrigado, Zé. Amanhã, Band AM 640, FM 94,9, grande rede Bandsat. Claro, futebol é na Bandeirantes. Segunda-feira, Donos da Bola, 12:30. Bom final de semana. Se beber, não dirija e não largue a Bandeirantes jamais.